Em seguida do monotom veio o quê? Vem pausas. Exatamente, pausas. Sim, mas pausas a gente também pode falar um pouquinho mais quando a gente falar de interpretação, tá? Mas, ó, pausas são sempre muito importantes. Geralmente você consegue a atenção das pessoas de duas maneiras. Com pausa, mas você não pode ser aquela pessoa que vai falar pausadamente para tudo, tá? Você tem que saber o momento certo de você usar a pausa. Você pode usar a pausa dentro da frase, que é quando você fala pausadamente, ou você também pode usar dentro da palavra, e isso é muito para educação infantil, tá? E ou você também pode usar o quê? Para você capturar a atenção das pessoas? Falar mais baixo. Quando você fala mais baixo, a pessoa tende a dar um pouquinho mais de atenção para você, tá? Então, quando eu utilizo para baixo, quando eu utilizo esse tom um pouco para baixo, eu consigo captar a tua atenção se eu estou falando alguma coisa que te interessa. Então, por exemplo, quando eu quero utilizar a pausa e eu uso ela de maneira assertiva e não assim, de qualquer jeito, eu pego um pouquinho mais da tua atenção, não pega? Quando a gente está gravando vídeo, geralmente a gente tira esses espaços, né? A gente tira esses espaços de silêncio, tá vendo? Eu tirei esse espaço de silêncio, mas teve um silêncio aqui, saca? Eu tiro. Quando você tá fazendo uma live, por exemplo, não tem como você cortar a live na hora que você tá fazendo. A pausa, ela funciona muito mesmo para vídeos ao vivo ou quando você tá presencialmente numa palestra, tá conversando com as pessoas, isso e aquilo, tá? Então, assim, a pausa, ela precisa ser usada da maneira correta também. Não vai utilizar a pausa num vídeo curto de 2 minutos, que aí você vai enlouquecer a pessoa viu um vídeo de 2 minutos, ela já quer assistir alguma coisa curta. Aí você faz um vídeo de 2 minutos, você poderia cortar e transformar ele em 1 minuto, mas você usou um monte de pausa, aí a pessoa vai ficar indignada com você, tá bom? Então, assim, utilize a pausa no momento correto. Qual é o momento correto para utilizar a pausa? Geralmente em palestras, né, onde você vai precisar de pessoas, de muitas pessoas, ou quando você está falando um assunto que você quer que entre na caixolinha da pessoa. Isso é uma coisa que, assim, ó, e palestra ou ao vivo, ou live, ou como você quiser chamar, tá? Quando você tá conversando com mais pessoas e não é um vídeo feito que nem esse que você vai cortar ele e depois postar, tá bom? Então, quando você tá fazendo uma coisa ao vivo, ao vivex, tá bom? Nossa, ao vivex deve ser muito cringe. Mas enfim, utilize a pausa. A pausa, ela chama a atenção das pessoas. Eita, se a pessoa tá voando, se ela tá lá olhando para cima, assim, voando, e de repente tem uma pausa, tem um silêncio, ela, sabe, aquele som que estava preenchendo antes a cabeça dela, ele para de preencher. Ela fica assim, opa, o que aconteceu? Quero ver o que está acontecendo. Sabe, você chama a atenção da pessoa com uma pausa. Sempre saiba usar a pausa. Outro dia a gente pode falar só sobre pausa, só sobre isso, mas é porque eu preciso te dar esse contexto, esse alicerce, para que quando eu te passar a técnica, você já esteja preparado para saber utilizar ela, tá? E a técnica é uma técnica de respiração, tá bom? É uma respiração para quê? Para você poupar a tua voz, para você não ficar gastando a tua voz. Se você não utilizar essa técnica e for fazer alguma coisa de 7 horas, de 3 horas, você vai ferrar com a tua voz.